Não entendeu? Diga lá. Não. É o 5 da página 44. Que é problema a favor da água, contra a água, evento, né? Tá. Sei lá. Contra a corrente. É, isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas é que não era aula de resolução de exercícios, né? Não, era a aula explicando o sistema, aí a outra aula falava que era uma aula só pra gente fazer exercício, entendeu? Isso, Pra praticar. Na terça-feira da semana que vem, a gente vai resolver esse exercício aí, tá? Só para você já saber. Tá bom, Então, professor, vou vamos aguardar. discutir ele hoje, né? Vamos discutir ele hoje, porque ele é importante para a gente ter ideia. Na verdade, assim, o que parte desse exercício aí? É a contextualização, né, de um problema que envolve sistemas. Concorda comigo? Aham. Vamos falar um pouquinho sobre sistema, então. Até porque deixa eu ficar olhando a tabela aqui, senão eu me perco. A 122 só vai ter aula de sistemas na segunda-feira, tá? Somente na segunda-feira. O que a gente sabe sobre sistema? Vamos lá. Sistema de equações lineares. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma equação linear. Uma equação linear é aquela equação... O que vem de equação mesmo? Igualdade, incógnita. Uma equação linear é uma equação que eu tenha uma igualdade e uma ou mais incógnitas, né? Um detalhezinho da equação linear, que é obrigatório a gente saber, é a questão de eu não poder ter, por exemplo, x ao quadrado, né? X ao cubo, ou o que quer que seja. Eu tenho que ter só x, só y, só z. Beleza. Então, se eu tenho uma equação linear, eu digo para você assim, ó, né? Eu vou escrever aqui no chat, que todo mundo enxerga, né? Se eu escrevo para você assim, ó, 2x mais 3y é igual a 10. 2x mais 3y é igual a 10. E eu pergunto para você, qual que é a solução desse sistema? O que você tem que me dizer, né? Qual que seria a resposta que você me falaria? Basílio, João, quem tiver aí, né? Cecília, Murilo. Eu quero a solução dessa equação. 2x mais 3y é igual a 10. Quanto vale? Tem que resolver, né? Tem que resolver? Tá, então resolve aí para mim. Peraí. Espero. Eu peguei uma equaçãozinha fácil, hein, gente? Eu não sei. João, o que eu quero ali é que você me diga quanto vale x e quanto vale o y. É, 10 menos 3y. Você tem que fazer, tipo, por substituição, né? Ai, mas é muito Por? trabalho. Você não falou isso na aula. Tem um jeito mais fácil. Falei. Falou? Falei. Oh, meu Por incrível Deus. que pareça, falei. Então espera. O João, ele deu uma ideia ali. João, perfeito, a sua ideia é boa, tá? A sua ideia é boa. Só que, assim, quando eu peço a solução, eu queria que você me falasse qual é o número, né? Mas como faz? Você vai ter que me falar um valor para x e um valor para y que dê certo aquela conta. Só isso. Eu vou dar uma, então. Pode ser?
Se eu colocar x igual a 2, y igual a 2, dá certo, ó. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6, 4 mais 6 dá 10. Então, uma solução que a gente tem, eu até vou colocar isso como par ordenado aqui, ó. 2 e 2. Mas são vários, né? Lembrando que o par ordenado é x, y, né? Só que ela não é um, né? Por exemplo, eu tenho esse par ordenado aqui, que também é a solução, ó, o 5 e 0. Se no lugar do x eu colocar o 5 e no lugar do y eu colocar o 0, às vezes... Ixi, minha conexão com a internet está instável, eu acho. Galera, vocês estão me ouvindo ou não? Deu uma travadinha, mas a gente está te ouvindo sim. Tá. Se no lugar do x colocar o 5, 2 vezes 5 dá 10, no lugar do y colocar 0. 10 y pode ser 3. Perfeito. Por quê? Porque 2 vezes 1/2 dá 1. 3 vezes 3 dá 1. Perfeito. Qual é o detalhe, né? É que quando eu tenho uma equação linear com mais de uma incógnita, que é o caso daquela equaçãozinha que eu passei para vocês ali, eu tenho infinitas soluções. Infinitas soluções. A ideia do sistema é eu pegar duas equações, né? Nesse caso aí, duas equações que envolvam x e y, para achar uma solução que seja igual para as duas, né? Essa é a ideia. Então, eu vou pôr uma outra equação, eu vou repetir aquela ali, né? 2x mais 3y igual a 10. A 122... Não, João, não. Eu estou revisando, é um conteúdo do 8º ano, tá? Então não se preocupe. E aí eu venho e coloco assim, ó. 3x mais y igual a 1. Pronto. O que aconteceu ali? Eu gerei para vocês duas equações. A primeira é igual àquela que eu já tinha colocado, né? 2x mais 3y igual a 10. A gente tem infinitas soluções. Eu coloquei lá duas, o João falou mais uma, e beleza, a gente tem infinitas soluções. Se eu paro para pensar na equação de baixo, eu também tenho infinitas soluções, né? Ó, 3x mais y igual a 1. E, João, matou a pau, é isso mesmo, né? O que acontece? O aluno, quando ele vê x e y, ele fala, nossa, que horror. Aí, quando ele vai no Instagram, ele vai nos grupos do WhatsApp, vai recebendo aquele lá, é o reloginho, é a botinha, é as frutas, as flores. Ah, nossa, que lindo, vamos resolver. É exatamente o mesmo detalhe, tá? Exatamente o mesmo tipo de exercício. Quando eu vou para o 3x mais y igual a 1, eu também tenho infinitas soluções, né? Por exemplo, se eu colocar x igual a 0 e y igual a 1, dá certo. Ah, professor, beleza, olha só, será que vale para os dois? Não vale, porque no de cima, se eu colocasse x igual a 0 e y igual a 1, daria 3 e não daria 10. Como é que eu faço para resolver esse tipo de sistema? Tem que fazer a soma, eu descobri. Perfeito. Eu entendi que você falou aí da soma, tá? A gente fala que, quando a gente fala em sistema, a gente está fazendo aqui uma revisão de 8º ano, a gente tem formas de resolver. Por exemplo, eu tenho substituição, eu tenho substituição, comparação, adição. Perfeito. João, excelente, né? O João falou assim, ó, multiplicar as coisas que nem para descobrir a matriz lá, que multiplica um e corta um termo. Exatamente. Lógico, nesse início, né, a gente não explora a ideia de matriz ainda. A gente vai explorar mais para frente, tá? Dentro de uma aula vai ser feita essa associação, mas a gente não... Por que a gente não faz essa associação agora? Porque é favorável, né? É melhor que a gente consiga puxar essa informação lá do 8º ano, quando vocês não conheciam matriz, vocês tinham as características, né? E, beleza, vocês faziam assim no 8º, vamos fazer de volta. Depois a gente vai assimilar, tipo, ó, aquilo que a gente fazia no 8º ano é exatamente a mesma ideia do que a gente faz na matriz, que foi isso que você falou aí, tá?
Então, cara, excelente, né? Excelente. O que acontece, né? Isso eu acho que eu falei na quarta-feira para vocês. Quando eu tenho um sistema para resolver, eu não sei como é que foi no 8º ano para vocês. Existem professores que falam assim, resolva utilizando o método da adição, resolva utilizando o método da substituição, resolva utilizando o método... Gente, aqui entre nós, lá no 8º ano vocês aprenderam as formas que vocês tinham. Se você é muito bom em uma forma para resolver sistema, use essa forma, tá? Qual é o detalhe? Aqui nesse momento, nesse exato momento, a gente está trabalhando com um sistema de 2 equações com 2 incógnitas. Eu tenho x e y, 2 equações. O detalhe é que a gente vai expandir isso aí um pouco, a gente vai colocar isso um pouco maior, né? E aí, se eu não me engano, deixa eu já verificar uma coisinha para vocês aqui. Na aula de hoje, da 121, eu não exploro, eu não lembro se eu chego a explorar sistemas com 3 incógnitas, né? Com 3 equações. Eu tenho quase certeza que não. Não lembro. Depois alguém vai me dizer. Basílio, que já assistiu a aula? Acho que não, né? Tá. Então, essa primeira aula é uma revisão zona mesmo, assim, de ideias que a gente puxou. Inclusive, lá no 8º ano, teoricamente, é para vocês terem visto a representação geométrica, né, de um sistema. Por quê? Porque se eu tenho uma equação com 2 incógnitas, no caso ali, x e y, né, você consegue traçar o gráfico de valores de x e y. Como assim, professor? Eu transformo isso numa função. E aí eu faço o gráfico da função. Eu isolando o y, eu vou achar uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Então eu consigo fazer ter algumas ideias dentro do gráfico, né? E aí, que nem a Basílio falou, que eu expliquei os gráficos. Os gráficos, eles podem se interceptar em um lugar, eles podem ser paralelos ou eles podem ser coincidentes, tá? De cada equação. Se eu tenho 2 equações, posso ter essas possibilidades, tá? Para quem é da 122, fica tranquilo, na segunda-feira vai estar lá para vocês. Quem é da 121, eu espero que assista ainda hoje para não acumular depois lá na frente, tá? Inclusive, eu já falei, né, que semana que vem vocês vão ter lá uma aula um pouco mais pesada, ela é um pouco mais extensa, mais compridinha, onde a gente vai ver o segundo método para achar a matriz inversa, utilizando essas ideias de sistema, tá? Então é interessante a gente... Vai ser uma aula onde a gente vai fazer a comparação, vamos dizer assim, né? Opa, aqui eu tenho uma matriz, aqui eu tenho um sistema. Como que eu consigo assimilar os dois? E aí formas de a gente fazer a matriz inversa, tá? É legal. Por quê? Porque a gente usa exatamente isso que o João falou, né? A hora que eu consigo assimilar, opa, um sistema pode ser uma matriz pode ser um sistema, eu posso usar as ideias que a gente aprendeu em matriz, e aí, o que o João disse ali, né? Multiplica, soma, subtrai, corta, isso vai ser muito útil para a gente, tá bom? Galera, eu vou colocar o computador ali em cima da caixa para a gente discutir esse sistema que está no chatzinho aí, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos resolver ele. E aí eu quero trabalhar uma parte sobre interpretação de problemas, tá? Que é importante para a gente, exatamente pelo exercício que a Basílio falou lá do barquinho. Tá certo? Deixa eu só arrumar aqui. Ô, Joãozinho. Pare. Deixa eu apagar isso aqui já não pertence mais a vocês, isso aqui é do primeiro ano, né? Trigonometria, vocês já tiveram essa ideia em outros momentos. Vamos lá. Deixa eu pegar lá o sistema que eu tinha passado para vocês. 2x mais 3y
é igual a 10. E o outro vai ser 3x mais y é igual a 1. Vamos lá. Como que eu resolvo esse sistema? Quem me dá a ideia básica aí? Entendi como faz quando tem 2, mas e quando tem 1? Tem como resolver quando é só uma equação? João, quando eu tenho apenas uma equação, eu tenho infinitas soluções. A melhor resposta que você pode dar é exatamente aquilo que você fez, tá? Você isola uma das letras. No caso lá, acho que você tinha isolado o y, né? Não lembro. Não, você isolou o x. E aí você pode escrever daquela forma, né? Multiplica a segunda por menos 3. Vamos lá, vamos fazer isso então. Eu vou multiplicar essa segunda por menos 3. Daqui então eu vou ter um novo sistema, que vai ser 2x mais 3y igual a 10. Vamos lá, 3x vezes menos 3 vai dar menos 9x. 3y vezes menos 3 vai dar menos 3y. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. E aí agora, depois que você fez essa multiplicação, né, da equação por menos 3, o que acontece? Você repara que a incógnita y que a gente tinha aqui, né, eu tenho uma com 3y e outra com menos 3y. Eu posso somar as duas equações. 2x menos 9x menos 7x. 3y com menos 3y eu posso cortar, não vai sobrar nada. 10 menos 3, 7. E aí você deixa de ter duas incógnitas para ter apenas uma, né? Que é o x. Galera, para resolver aqui, você pode, né? Professor, menos 7 está multiplicando, passa dividindo. Pode. Professor, multiplica tudo por menos 1 primeiro. Pode. Tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui, x é igual a 7 divididos por menos 7. Mais com menos vai dar menos. 7 divididos por 7, 1. Você achou o valor do x. Como é que eu faço para achar o valor do y, né? Para eu achar o valor do y, eu posso escolher qualquer uma das equações. Essa primeira, essa segunda, posso pegar daqui também, não tem problema nenhum, né? E eu substituo o x que você encontrou no lugar desse x aqui. Eu vou escolher essa primeira aqui, tá? Então vai ficar lá 3 vezes menos 1 mais y tem que ser igual a 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais y é igual a 1. Tá menos 3, passa para o outro lado, mais 3. Então a gente vai ter que y é igual a 1 mais 3, 4. Ou seja, você tem um par ordenado, menos 1 e 4. Esse valor aqui, que a gente calculou, é a solução única do sistema. O que é a solução do sistema mesmo? É a solução que é a resposta, né, das duas equações ao mesmo tempo. Por mais que nessa equação a gente tenha infinitas respostas, nessa equação a gente tem infinitas respostas, essa solução aqui, ela vale para as duas, e ela é a única. É a única resposta que vale para as duas ao mesmo tempo. Prof, você pode resolver uma que seja só uma? Tá. Vamos fazer. Escolhe, você quer pegar a de cima ou a de baixo? A gente escolhe uma dessas aqui. A de cima ou de baixo? De baixo. Tá, vai ficar mais simples, né? De baixo, porque... Vamos pegar essa. Vamos dizer que a gente só tenha essa equação aqui, então. Apenas essa equação, né? Olha só, o que você fez para a gente? Aquela hora lá você falou assim, professor, ó, isolei aqui e tal, x é igual a... Eu posso isolar o y também, né? Isolando o y aqui, vai ficar y é igual a 1. Esse 3x estava positivo, passo para cá, menos 3x. Eu isolei o y. Como é que eu vou fazer a solução dessa equação? A solução dessa equação é essa aqui, ó. X... E no lugar do y, né, porque o par ordenado seria xy, eu coloco 1 menos 3x. Esse é o par ordenado. X e 1 menos 3x. Nossa, professor, mas e as soluções? Agora você vai substituindo, por exemplo, para x igual a 0, né?
3 vezes 0, 0. 1 menos 0, 1. 0 e 1 é solução. Para x igual a 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, 1 menos 3, 1 e menos 2. Solução. Né? Vou pegar um maior aqui. 10. X igual a 10. Menos 3 vezes 10 dá menos 30. 1 menos 30, menos 29. Tá aqui, também é solução. Professor, pode pegar um número negativo? Vamos pegar aqui o menos 2. X vale menos 2. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. Né? Positivo. Então, 1 mais 6, 7. Tá aí, outra solução. Tá bom? Como eu falei, se eu tenho duas incógnitas de uma equação, eu tenho infinitas respostas. Tudo isso aqui é solução. Né? Se o exercício... professor, caiu uma dessa no vestibular, vamos dizer. Né? Provavelmente ele colocaria algo desse tipo. Ou, né, ele poderia, ao invés de colocar X, vamos colocar uma letra qualquer, por exemplo, vamos pôr T, né? Onde T pode ser qualquer número real. E aí ele vai falar, olha, para cada T você vai ter esse valor de X e esse valor de Y. Tá certo? Joia? Beleza. Posso apagar? Beleza. Foi importante vocês terem falado isso, né? Porque às vezes no Eclesiastes a gente não consegue deixar tão claro algumas coisas, daí vocês perguntando fica mais fácil de a gente direcionar as dúvidas de vocês. Então, bom que você perguntou isso aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o problema contextualizado, tá? Vamos colocar aqui, vou fazer um desenho aqui rapidinho. Tomara que eu consiga fazer, né? Todo mundo sabe o que é isso aqui? Vamos ver se eu desenho bem ou não, né? Um avião? Perfeito. Ficou um gato. Um avião. Botou as janelinhas. Vamos colocar a janelinha do avião aqui. Ficou top meu avião. É que vocês não conseguem ver, mas de pertinho tá bem top. O que acontece? O avião ele tem uma certa velocidade para voar, concorda? Plenamente. Né? Ele acelera na pista e tal, e aí ele chega num certo ponto aonde ele mantém uma velocidade. Ponto. Ele precisa, aqui entre nós, né? Outro dia eu estava até lendo um artigo. Um avião ele precisa de uma velocidade X para voar. Não interessa, cada tipo de avião vai ter a sua velocidade. Só que, né? Quando ele está lá em cima, você concorda comigo que eu tenho vento lá em cima? Sim ou não? Sim. O vento ele pode estar contra o avião ou o vento pode estar a favor do avião. Vocês concordam comigo? Uhum. Então, a pessoa que tá, né, que estudou lá para o avião, qual é a velocidade? Ela tem que considerar assim, olha, os ventos em tal altura, elas costumam chegar até tal velocidade. Por que eu digo isso? Porque o avião ele tem que ser considerado da seguinte forma. Se eu tiver um vento contra o trajeto do avião, você concorda comigo que vai dar uma diminuída na velocidade do avião? Uhum. Sim. Né? Por quê? Porque ele vai estar voando aqui, o vento vai estar dando uma segurada. Lógico, é pouco, por causa da aerodinâmica e tudo, mas vai dar uma seguradinha, né? Vai diminuir um pouco a velocidade. Em contrapartida, se ele estiver voando, né? Tá voando para cá, e o vento vier a favor dele, você concorda comigo que ele vai ter uma economia de combustível, porque o vento vai ajudar a levar ele um pouco mais? Sim, perfeito, né? Por quê? Porque nesse tipo de problema contextualizado, eu vou ter duas informações, né? Eu vou falar, olha, eu vou chamar de X, tá? O exercício não vai fazer isso por vocês. Eu vou ter a velocidade do avião, e eu vou ter um Y, que eu vou chamar de velocidade do vento. Concorda comigo? Uhum. Normalmente a velocidade do avião, ele vem assim, tipo, né? A velocidade do avião sem vento.
E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que associar a velocidade do avião sem vento com a velocidade do vento. Se ele tiver a favor do vento, né? O avião está voando e o vento ajudando ele, a velocidade final vai ser a velocidade do avião mais a velocidade do vento. Agora, se ele está voando contra o vento, o avião está voando e o vento está vindo contra, né? Ele vai ter a velocidade do avião menos a velocidade do vento. E aí o exercício ele vai te dar alguma informação a respeito dessas velocidades para vocês fazer exatamente esse tipo de sistema aqui. A favor do vento e contra o vento. No problema que a gente tem lá, ele fala de um barco. É exatamente o mesmo detalhe, né? O detalhe é que o desenho muda, não vai ser mais um... Tá lá. Tá aqui meu barco. Não vai ser o vento. O que vai ser? Vai ser a correnteza. Se ele estiver contra a correnteza, a velocidade do barco numa água parada menos a velocidade da correnteza. Se ele estiver a favor da correnteza, eu vou ter a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza na velocidade final. Oi, Gabi, diga lá. Mas, professor, daí foi tipo, x mais y é igual a quê? É igual a velocidade? Porque ele deu a distância e ele deu o tempo. Aí vai virar física já? Tem que calcular. Perfeito, perfeito, exatamente. Né? Ai, que saco! Eu não acredito! A física nada mais é do que o uso da matemática, né? Então, por exemplo, velocidade. Uma coisa que eu falo, né, para os alunos quando eles vêm perguntar: por que tem esse formato de cone no meio? Verdade. Sei lá. Se eu peço para você a velocidade, por exemplo, do carro, né? Tá, qual que é a velocidade que o teu pai viaja normalmente? Fala aí para mim. Viaja? Teu pai vai dirigir na estrada. Na rodovia, sim? 100 km por hora. 100 km por hora, né? O que é importante para a gente? A unidade de medida. Por que isso é importante? Porque quando eu estou falando de velocidade, né? Eu tenho unidade de medida quilômetros por hora. Isso aqui todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Quilômetro. Quilômetro é uma unidade de medida de qual importância ou de qual grandeza? Distância. E hora? Tempo. A velocidade sempre vai ser distância pelo tempo. E a gente sabe disso exatamente pela unidade de medida que a gente usa nas nossas viagens, no carro, né, que a gente anda. Nossa, eu estou... Olha a placa. A placa. Velocidade máxima, 60 km por hora. Quilômetros por hora. Distância pelo tempo. Então, esse exercício que ele te deu, ele trabalha com a ideia de distância e tempo. E, na verdade, Basílio, salvo engano da minha parte, vamos ver se eu lembro bem do exercício, né? Ele conta lá no texto, pela historinha, que o barquinho ele vai e volta. Ou seja, se eu vou até Joinville e volto, você concorda comigo que a distância percorrida na ida é igual à distância percorrida na volta? Com certeza. Com certeza. O que muda nesse caminho, né? O que muda é o tempo. E é exatamente isso que o exercício faz. Só que ele não vai te falar, né? Se eu não me engano, ele não conta para você no enunciado assim, tipo, lembrando que a distância não muda. Ele fala, olha, ele andou tantos quilômetros, se eu não me engano, ele fala em quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, não lembro, né? Em tanto tempo. E para voltar foi tanto tempo. Daí ele fala lá que um é a favor da correnteza, o outro é contra, tá? Só lembrar que contra a correnteza vai demorar mais. Então, eu vou ter uma velocidade menor, né? Vou ter uma velocidade menor. Daí você consegue fazer isso aqui. Fica claro ou não? Sim. Consegue compreender toda a ideia do exercício agora? Professor, peraí. Tipo assim,
Tem a velocidade para ir, que daí vai ser a favor da correnteza. Perfeito. E daí a gente sabe o que é a distância e o tempo para A ir, por gente exemplo. conhece. Ele fala assim, tá? É que eu não vou lembrar do enunciado certinho. Ele fala algo Mas tipo mais ou assim: menos. para ir até o local, ele foi a favor da correnteza, percorreu tal distância em tanto tempo. Fechou. Tá. Para voltar, ele veio contra a correnteza e levou tanto tempo. O que acontece? Eu vou chamar de x a velocidade do barco sem correnteza, nem contra nem a favor, e vou chamar de y a correnteza, a velocidade da correnteza. Entendi. E aí eu só preciso lembrar, opa, se for a favor da correnteza, eu vou fazer x mais y, porque eu vou ter a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, e se eu for contra a correnteza, x menos y, né? Mas, professor, e quem que vai como resposta aqui? Ué, qual vai ser a velocidade? Qual vai ser a velocidade final, né? Quando for a favor, e qual vai ser a velocidade final quando for contra a correnteza? Ué, professor, mas ele não deu. Mas ele deu essas Mas aí, tipo, informações. você corta, você fez lá a velocidade média, aí você corta, aí vai dar o valor de x. Esse valor, ele é o quê? Porque ele quer a coisa da água parada, né? A Ele é o velocidade do x. barco na água parada, certo? Sim. X é a velocidade do barco na água parada. Y é a velocidade da correnteza. Ah, então fechou. Eu determinei quem é X e quem é Y. Ah, professor, eu queria falar que X é a correnteza e Y é a água parada. Beleza. De boa. Beleza, professor. Ficou claro? Aham. Então, tá. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito de sistemas? Nenhuma. Pessoal da 122, tá? Vocês vão ter essa aula na segunda-feira, já assistam com outros olhos. Tipo, puxa, beleza, o professor já deu uma ideia grande de sistema, né? Quando vocês forem assistir, vocês vão ver que eu tento bater uns passos ali do 8º ano, tento trabalhar algumas ideias, né? Vai com bastante atenção. Professor, sabe qual o peixe que foi voar e caiu? Eu sei. Ah, você nem esperou, eu sabia essa, cara. Ah, eu tinha algumas pegadinhas, mas você sabe que eu sempre tenho essas aí, e na hora de contar eu nunca lembro, cara. Vou tentar lembrar assim, não consigo. Pô, João, é que eu já conhecia, eu achei que você ia dar um tempo e eu ia contar para você, eu que ia falar. Pior que, cara, minha memória é horrível no teu tempo. Tem da mulher que morreu de panela. Já ouviu da mulher que morreu de panela? Oi. Não, então não vou falar. Não, professor, eu acho que eu pensei em outra. Pode Qual contar que você pra pensou? gente. Então me conta qual que você pensou. Não, professor, eu quero escutar a sua. Tem também do rapaz que morreu de nhoque. Esse eu não sei, tipo, de verdade. Umas mais besta que a outra. Não, deixa pra lá. Ai, agora não vai querer fazer piada. Eu quero Não. saber a piada. Pesquisa. Se você não achar, quarta-feira eu conto a resposta. Só me lembre que eu tenho que fazer isso. Beleza? Galera, certinho ou não? Fora a parte que você não contou a piada, tudo certo. Fica pra quarta-feira. Sei uma boa dessas. Lá Conta vem. aí. Sabe a pessoa que morreu de vinho branco? O que tem? Ela foi atravessar a rua, aí ela olhou pro lado e tinha um carro preto. Só que ela não olhou pro outro. E daí quando ela foi passar, vinho branco, ela morreu. Ai, cara. Então, do panela, do nhoque, é tudo meio parecido. Tudo meio parecidinho.
Ai, Ai, meu Deus do céu. excelente. Não achei a piada do nhoque, professor. Pesquisei no Google. A do nhoque é. que o rapaz foi no safari, Ah, veio o leão e nhoque. Horrível, né, cara? Veio o leão e nhoque. Acabou. Ai, professor. Eu tô rindo mais de você do que da piada. Ai, cara, péssimo, né, cara? Ai, ai. Obrigado, viu, por rir da minha piada. Eu agradeço. Beleza, povo? Beleza, professor. Obrigada. Então tá bom. Pessoal, bom final de semana. Pra Tá? você também. A gente se encontra na quarta-feira. Lembrando que temos apenas mais 2 semanas de aula, né, via Zoom. Para aqueles que têm feito todas as atividades, né? Dia 27, matemática acaba, porque Glória a a partir do Deus. dia 27 eu vou colocar a revisão de conteúdo do quadrimestre, vou depois colocar a revisão para conteúdo do provão final, tá? Então, dia 27. Se você tem acompanhado Eclair e Zoom, dia 27 a gente se despede, dá aquele abraço virtual gostoso, né? Tá bom? Abraço virtual, que tristeza. Valeu, galera! Valeu, professor. Até semana que vem. Bom final de semana a todos. Bom Até pra descanso. você também. Se cuidem.